Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. E aí, amigos, eu sou o Dom e hoje a gente vai para a terceira e última parte do misterioso caso de Christina Whittaker. Então eu vou começar já com vocês aí relembrando o final da parte 2, que o final da parte 2, vocês lembram bem que a polícia, né, foi descoberto aí que a polícia tem uma conduta bem questionável e, aliás, policiais que se relacionam com garotas jovens, né, com meninas e fazem festas onde há drogas e onde há sexo e onde a população de Hannibal tem alguma informação sobre isso, pessoas que conhecem essa essa prática e essa conduta de alguns policiais ali dentro do departamento de polícia de Hannibal. E a Fontana teve aí vários relatos, né, de várias amigas da Christina Whittaker que confirmam esses relacionamentos entre as meninas e os policiais, relações sexuais, relações de favores sexuais prestados pelas garotas aos policiais. E o final de tudo, a Fontana mais uma vez tenta uma declaração formal, uma entrevista com o Departamento de Polícia de Hannibal e não é atendida. E dando continuidade aí, hoje a gente vai para o final, né, para o desfecho desse caso. E de antemão já agradeço a vocês aí que vêm acompanhando. Vou trazer para vocês, né, mais histórias, né, como essas. Agradeço, né, para quem gosta e peço que compartilhe o nosso podcast, que a gente só tem a melhorar e crescer aí. Então, dando continuidade, a Gina Bradshaw, né, a auxiliar aí, a amiga da Fontana, né, que é uma ex-delegada que vem ajudando ela com várias informações, ela disse à Fontana que ela ligou para Jennifer Grory, né? Vocês lembram que a Jennifer Grory era a tenente, né? Ela era a tenente do departamento e que teve ali problemas com essa investigação pessoal da Fontana, né? Ela de certa forma ela não colaborou e de certa forma até atrapalhou ali a investigação pessoal feita pela Fontana e alguns ex-agentes e ex-delegados aí que têm ajudado a Fontana a conseguir um desfecho, uma resposta sobre o caso da Christina Whittaker. E a Gina ela teria ligado, né, para Jennifer Grory dizendo que estava analisando todo o caso da Christina Whittaker e gostaria de trabalhar junto com a Grory, né? Ela se propõe a trabalhar em conjunto com a Jennifer Grory, mas a Gina Bradshaw diz que a Grory recusou, não queria trabalhar com ninguém nesse caso. E a Gina ela também pergunta, né, sobre o material encontrado pela Fontana na escavação. Vocês lembram lá daquela escavação que eles fizeram e levaram o material para a delegacia? E a Grory respondeu que o FBI analisou tudo e disse que não passava de lixo, né? Que nada ali daquele material era aproveitável para a investigação. E a Fontana, óbvio que ela fica muito chateada com isso, né? Com a informação, fica muito aborrecida pelo trabalho que ela fez ali de escavar e tal. E agora a Jennifer Grory passa essa informação para a Gina e a Gina Bradshaw repassa para a Fontana, que fica muito chateada com isso. E
A Bradshaw, ela diz que muito provavelmente a Glory nunca vai trabalhar em conjunto com ela e muito menos com a Fontana, né? Então, ali diante daquilo ali, daquela resposta, né, e dessa informação, né, sobre o material, a Gina Bradshaw e a Fontana sabem que não vão conseguir nunca, né, trabalhar com a Jennifer Glory, que nunca quis colaborar e muito provavelmente, se tiver oportunidade, vai prejudicar ali o trabalho da Fontana. E aí nós já estamos ali no ano de 2019. Já são quase que 10 anos, né, completos aí, desde que a Cristina sumiu. E a Cindy, ela vai e entra em contato com a Fontana e diz que está com muita raiva da polícia de Hannibal e da Jennifer Glory. Isso a Cindy ligando para a Fontana e falou isso, né? Ela disse que ficou muito chateada, né, a ponto de mandar um e-mail para a Jennifer Glory, né, lá a chefe, está responsável pelo caso, e criticou bastante ali. A Cindy disse que mandou um e-mail criticando e a Cindy disse que a Glory respondeu. E a Jennifer Glory teria respondido para a Cindy o seguinte, que ela dizia que conhecia muito bem quem era a Cristina. A Glory respondeu isso para a Cindy, né? Respondendo ao e-mail da Cindy, dizendo que conhecia muito bem a Cristina. A Cindy ficou se perguntando, né? Como que a Glory conhecia tão bem assim a Cristina, né? Para ela até então ela não tinha essa informação, né, de que a Glory fala no e-mail que conhecia muito bem a Cristina, mas como isso, né? Que relação era essa para ela chegar ao ponto de dizer que conhecia a Cristina muito bem, né? Então ficou meio estranho ali aquela resposta para Cindy. E depois disso, né, depois dessa ligação, para Fontana, a Cindy diz também, né, que a Alexandria, né, a filhinha da Christina Witter, que ela já está com 10 anos de idade e que ela guarda vários recortes de jornais sobre o caso da sua mãe. Para a gente imaginar, né, como que uma criança de 10 anos já vem lidando, né, com a falta da mãe. A gente lembra bem, né, que quando a Cristina sumiu, ela era apenas um bebê, então ela nunca teve ali um contato com a mãe que ela lembre, né? E a Cindy diz isso para Fontana, né, que a Alexandria, uma garotinha de apenas 10 anos, mas que ela pega ali todos os recortes de jornais sobre o caso da mãe dela e guarda. Então é uma questão aí muito preocupante aí a cabecinha da Alexandria sobre o caso, né, e sobre não ter respostas sobre a mãe, né. E aí depois a Gina Bradshaw, ela conversa novamente com a Fontana, né, e ela diz que falou com um promotor do condado que supervisiona Hannibal, né, e esse promotor ele fala para a Dina que teria informações sobre a escavação. E o promotor, ele teria dito que viu as tais provas, né, achadas lá na escavação. Vocês lembram que tinham alguns ossos, pedaços de ossos, que tinham uns pedaços de arame. E a Dina, ela comenta com ele que a Jennifer Glory havia dito que o material não era nada e que teria sido jogado fora. A Glory teria dito que o FBI informou que o material não servia, que era na verdade lixo, não ia servir para nada. E aí a Dina conversa com esse promotor sobre isso e o promotor teria dito que viu esse material, né? A Bradshaw, ela diz, olha, a Glory disse que não era lixo, que o FBI tinha dito que não serviu para nada aquele material. E ele responde que não, né? O promotor diz, não,
o material está conosco. Talvez tenha acontecido só uma falha de comunicação, mas o material não foi jogado fora, não. O material está aqui, o material está guardado, né? E ele confirma que a Grody teria dito que o FBI tinha comentado que não servia, né? Mas que mesmo assim esse promotor ele guardou o material. Olha só, o material não foi para o lixo, né? E não foi descartado, como a Jennifer Grody disse. Ela até falou isso, mas o promotor disse que mesmo assim guardou o material. Então o material ainda existe. E a Fontana, ela vai conversar, né? E conversar com o Steve Gomes, que é o outro ex-agente que está ali ajudando, que eles precisam encontrar esses itens, né? Como agora a Fontana sabe que o material, na verdade, ainda está guardado, né? E não foi descartado, ela conversa ali com o Steve Gomes para ver como que faria, né? Para ver se ele conseguiria ajudar a encontrar esses itens, né? O que na verdade nos arquivos ali do caso, se há alguma informação sobre os itens e tal. E aí o Steve falando, né, com alguns conhecidos, né, ele fala com alguém lá de dentro do departamento, né, para saber onde estariam as amostras, se foram analisadas e tal. E essa pessoa lá dentro do departamento diz que não sabe se já há algum resultado laboratorial. Essa pessoa que o Steve Gomes ali com a sua influência, então ele tem acesso ali a algumas pessoas e ele conversa com essa pessoa de dentro do departamento e essa pessoa ela diz que não sabe, não conseguiu saber ainda se já há um resultado laboratorial do material, né? Mas ele diz que vai continuar investigando, né, vai continuar ajudando o Steve Gomes, né, e que se souber de alguma coisa, vai passar a informação para o Steve Gomes. E a Fontana diz que as duas pistas, uma sobre Anthony McPike, né, dizendo saber que o responsável pela morte da Christina era o Darcy Morris. E a outra pista, que seria o local indicado como supostamente lá o local onde a Christina teria sido enterrada, são pistas muito importantes para a polícia não ter investigado ou não ter seguido elas. Então ela conversando ali, ela fica tentando entender, né, como que pistas assim tão boas com relatos, por que a polícia nunca seguiu uma dessas pistas aí, né? Ou tentou ali seguir alguma dessas informações. E aí a Fontana ela acredita o seguinte: ela acha que se há alguma chance, né, do departamento da polícia levar a alguma dessas pistas a sério, né, seria encontrar com o McPike, né, com o Anthony McPike, e convencê-lo a ir à polícia e prestar seu depoimento. Então a Fontana acha o seguinte, que seria muito importante ela conversar novamente com o Anthony McPike, que é o cara que seria ali uma testemunha-chave, podemos dizer assim, né? Porque ele é o cara que diz que recebeu aquela carta do Darcy Morris. Ele é um cara que era parente do Darcy Morris, então ele tem todas as informações sobre como era o Darcy Morris, né? Quem era o tal Darcy Morris. E ele saberia o local, né? Onde o corpo da Christina teria sido jogado. Então, a Fontana ela acha que
há uma chance da polícia finalmente seguir aquela pista se o Anthony McPike for convencido de que ele tem que ir à polícia e dar esse depoimento. E a Gina Bradshaw diz que quando tentou falar com esse mesmo McPike, após a primeira entrevista, né, que ele deu à Fontana, porque ele falou uma vez com a Fontana, na primeira vez foi quando ele falou da carta e tal. E a Gina diz que quando ela tentou falar com ele após essa primeira entrevista, ele foi bastante agressivo, né, com ela, e um cara que ele foi agressivo mesmo sabendo que a Gina ela é uma policial aposentada. Então a Fontana, que nem policial então seria difícil. É isso que a Gina Bradshaw está tentando dizer a ela, que ela pode tentar fazer isso, mas que tenha cuidado, né? E aí ela vai e chama o Steve Gomes, né, para ir junto com ela no endereço do Anthony McPike para falar com ele. E aí eles vão, né? Eles vão ao endereço do Anthony McPike. Ele é óbvio que ela tá junto com o Steve Gomes, mas ela não tá com nenhuma câmera ali com ela, né? A Gina Bradshaw fica no carro de longe, né? Enquanto também tem uma outra pessoa ali filmando lá do carro também, né? Para óbvio, se ele visse alguma câmera, ele não ia falar, mas eles ficam lá de longe, né? Mostrando, né? A hora que o McPike abre a porta e atende o Steve Gomes junto com a Fontana. E a princípio, né, quando o McPike abre ali a porta e vê que é a Fontana, ele se mostra ali meio chateado, né? Como quem diz, o que você está fazendo aqui na frente da minha casa, né? Mas como ela tá com o Steve Gomes do lado, ele fica mais tranquilo ali depois. E aí o Steve Gomes, ele toma a frente, né, ali, conversando com ele, né, diz que queria conversar sobre a questão do Darcy Morris, e ele conta mais um relato ali sobre ele e o Darcy Morris. O Anthony McPike diz que eles tiveram um relacionamento com a mesma mulher, né? Não fica claro ali se foi ao mesmo tempo, obviamente que sem um dos dois saber. E o McPike diz o seguinte, que quando o Darcy Morris soube que essa mulher com quem ele tinha um caso, também tinha tido um caso com o Anthony, né, com o primo dele, o Anthony, ele disse que ia quebrar a cara dela. Então, mostra mais uma vez ali o tipo de sujeito que ele é, né, violento, que sempre trata as coisas com violência, né? E ele continua ali conversando, né, com a Fontana e com o Steve Gomes. E aí ele fala novamente na carta, né, na carta que a gente sabe que ele já falou antes, desde a primeira vez, a carta onde diria que o Darcy é o assassino da Christina Whittaker, mas ele diz que essa carta não existe mais, né? O Anthony McPike diz que se livrou da carta convencido por uma ex-namorada dele, né? E essa ex-namorada teria dito que não era interessante ele ter posse da carta, porque se ele fosse pego com a carta pela polícia, ele poderia ser condenado por ser cúmplice, né? Então ele diz isso, que ele não tem mais a carta e que destruiu a carta, que talvez pudesse ser considerada como prova, né, para colocar num caso aí do Darcy Morris como sendo o assassino da Christina Whittaker. Então ele diz que não tem mais a carta, né? E o McPike ele diz o seguinte, ele diz que está em dúvida ainda, né, sobre ter falado sobre o assunto. Ele diz que às vezes acha que fez o certo, às vezes acha que não, se arrepende às vezes, mas acha que é melhor fazer a coisa certa.
A Fontana diz que ele deveria falar para a polícia e que o certo a se fazer era isso. A Fontana diz que seria muito importante ele dar esse depoimento diretamente à polícia. E aí a conversa demora poucos minutos, né, ali, e o McPike diz que talvez vá à polícia e dá para dar esse depoimento à polícia. Eles se despedem ali, né, e voltando para o carro, o Steve Gomes diz que o McPike ele é um clássico caso de uma testemunha que sabe, né, sabe de algo, mas que ele está em conflito, né, ele tem medo de dizer. Então eles acabam indo embora ali e vão aguardar para quem sabe um dia se ele toma essa iniciativa de ir à polícia e dar esse depoimento. E aí eles já voltam, né, a falar com a fonte lá dentro do departamento de polícia de Rainbow, né, sobre o material de escavação, né, o cara que o Steve Gomes encontrou para ver, né, como que tá ali, quais as informações sobre o material que foi encontrado na escavação e que está com a polícia de Rainbow. E o agente que está ajudando o Steve Gomes, ele diz o seguinte, que não tem nenhuma anotação no arquivo, né? E é como se as informações sobre o arquivo estivessem ocultas, né? Elas não estão ali junto com o arquivo, como se elas estivessem mesmo escondidas as informações, né? E pegando o arquivo, também o agente diz que não há informações sobre onde os resultados estão, mas eles sabem que foram testados, né? Porque a própria Jennifer Glory disse, né, que já foi testado, né? Disse que não tinha nada, mas ela admitiu para a Fontana que foi testado. Então, tem essa questão. Eles sabem que o material já foi testado, mas não tem nenhuma informação no arquivo sobre isso e nem onde o resultado desses testes estão. Ninguém sabe. E aí o Steve Gomes ele acha aquilo muito, muito estranho, né? Que o material esteja lá há tanto tempo e ela não tenha documentado nada sobre o material lá dentro do arquivo, né? Ele diz que esse não é o praxe, né? Não ter nenhuma informação no arquivo, principalmente se o material coletado é um material que foi testado e não ter essa informação dos testes lá no arquivo. Ele diz que isso é muito estranho. Eles continuam tentando saber algo ali sobre esse material, né, sobre as investigações, e aí se passam algumas semanas e, a Fontana recebe uma informação que a tenente Jennifer Glory foi rebaixada para sargento dentro do departamento de Hannibal. E aí a Fontana ela vai conversar com o Steve Gomes, né, para saber, né, se era realmente verdade. E parece que é verdade a informação de que, por algum motivo, a Jennifer Grody, que é a responsável pelo caso da Christina Whittaker, ela era tenente e foi rebaixada para sargento. E o Steve Gomes, ele diz a Fontana que tem um caso, né, que a Grody, ela gravou secretamente, né? Ninguém sabia. Ela gravou um réu e o seu advogado, e isso é uma infração considerada grave. Há essa informação aí. E aí eles ficam imaginando que tenha sido por isso, né? Um outro caso onde foi descoberto que a Jennifer Crowley tinha gravado o réu e seu advogado sem eles saberem. A Dina Bradshaw ela confirma que
a Glory foi realmente rebaixada e que ela ouviu, né, ali o boato que rola é que a Glory, ela é sargento agora, e ela culpa a Fontana e a equipe da Fontana pelo rebaixamento dela dentro do departamento de polícia. Então a, a Jennifer Grody fica com mais raiva ainda da Fontana e acha que ela foi rebaixada, né, de cargo por conta dessa questão aí com a Fontana, da investigação da Fontana e tal. Só que mesmo rebaixada, né, a Gina Bradshaw também passa essa informação de que mesmo a Jennifer Grody sendo rebaixada, ela continua à frente do caso da Christina Whittaker. Né? Então, uma esperança aí da Fontana é que ela sendo rebaixada, ela talvez fosse retirada do caso e aí talvez viesse uma pessoa com quem eles pudessem colaborar, trabalhar ali, já que a Glory não ajudava, né? Mas ela mesmo sendo rebaixada, ela continuou à frente do caso Christina Whittaker. E aí, né, com todas as informações e todos esses boatos rolando, a Cindy liga para a Bradshaw, né, e pergunta para ela se a Fontana está trabalhando com a possibilidade de que a Christina Whittaker esteja morta, né? Se ela está trabalhando ali com essa possibilidade e se a Dina sabia da tal escavação. A Cindy, sabendo ali, né, das coisas, do que tá rolando ali, ela liga para Gina Bradshaw. E a Cindy, ela pergunta para Gina Bradshaw se ela estava sabendo da tal escavação lá. Óbvio que a Fontana, ela não ia dizer para Cindy, né, que estava trabalhando ali com aquela possibilidade de encontrar restos mortais da Christina Whittaker, sem ter uma comprovação, né? É óbvio que a Fontana não estava comentando ali com a Cindy essa questão. Só que a Cindy soube dessa escavação e mais, a Cindy diz que a Glory falou para ela, para Cindy, que a Fontana foi lá no FBI falar que ela não estava fazendo o trabalho dela direito. Então a Glory, ela deu a entender para Cindy, né, para a mãe da Christina Whittaker, que a Fontana tinha ido no local e tinha escavado e talvez aquilo ali tivesse era atrapalhado e que tivesse também contaminado a área. Olha só o que essa Jennifer Glory está fazendo. Ela conversou com a Cindy e colocando ali como algo como se que a Fontana tivesse feito algo muito errado, né, nessa questão da escavação. E a Glory, ela teria dito mais coisas ainda para Cindy. A Glory teria dito a Cindy também que a Fontana só está fazendo aquilo ali, né, por ibope, né? Só que a Dina conversou com a Cindy, né, e disse que não, que a Fontana não está interessada só em ibope, e aí falando ibope é por conta, né, que vocês sabem que a Fontana ela é uma documentarista. Só que a Gina Bradshaw diz pra Cindy que não, né? Que se ela estivesse fazendo isso só por ibope, ela já não estaria mais investigando. Vocês lembram que ali já tem 10 anos, né? Então, uma pessoa está ali num caso, né? Com uma investigação pessoal 10 anos depois, né? Então a Gina tenta explicar a Cindy, né? E aí conversa com a Cindy, né? Dizendo que a Fontana não está fazendo aquilo ali só por ibope, e a Cindy meio que entendeu ali, né, quando a Dina explica e se acalmou um pouco. Ou seja, a Jennifer Grody, ela além de não ajudar, ela tenta prejudicar a Fontana, né? E então a Gina,
tem agora certeza absoluta, né, que nunca vai conseguir nada ali de informação sobre o caso no que depender da Jennifer Glover. E aí, mais uma vez, a Fontana diz, né, ouvindo tudo isso aí, ela diz que nunca quis falar assim sobre a questão da escavação para não deixar ela triste, né, de imaginar ali que realmente a sua filha estaria morta, né, e sem poder comprovar isso, né, o que eu já tinha falado, a Fontana, ela não traz a Cindy, aliás, ela se afasta da Cindy nesse momento da escavação, justamente porque ela não tinha como comprovar aquilo ali. Se tivesse tomado um outro rumo, vamos supor que aquilo ali tudo desse nos restos mortais comprovadamente da Christina Whittaker, aí sim a Fontana chamaria a Cindy para falar para ela. Enquanto isso não era possível de se fazer, né, essa comprovação, a Fontana acha que era muito ruim se a Cindy estivesse ali acompanhando, né, aquela suspeita de que a Cristina tivesse morta e enterrada ali naquele local, né? Então é compreensível esse lado aí da Fontana, né? Pelo menos no meu ponto de vista. E aí, com tudo aquilo ali, com todo aquele disse-me-disse, né? Com todas aquelas informações, eles sabem que vão ter mais obstáculos, né, dali para frente, né, dali em diante, depois de tudo aquilo ali que aconteceu, vai ficar bem mais difícil. Então, a Fontana ela decide conversar com o Darren, né, aquele ex-policial também que ajuda ela, e com a Bradshaw. Eles fazem ali uma reunião, né, e a Fontana decide partir para um outro aspecto do caso, né, para um outro lado, que é a questão lá dos tais asfaltadores, né? Vocês lembram que os asfaltadores são os caras que são conhecidos por dar golpes na cidade e por serem muito violentos, né? São caras que eles dão muitos golpes em pessoas que chegam na cidade, eles se passam por empreiteiros, então eles têm esse apelido de asfaltadores. E a Fontana, ela se reúne ali com a Gina Bradshaw e com o Derry para saber exatamente como que é essa organização, né, que a gente já falou aí das famílias criminosas, os Roman Shaws, as famílias que são conhecidas por serem criminosas dentro da cidade de Hannibal. E a Gina Bradshaw ela explica que as famílias dentro do crime organizado elas tendem sempre a fazer alianças ali entre si. As alianças, na maioria das vezes, acabam se desfazendo por qualquer motivo, né? Mas a, a Gina Bradshaw ela diz que funciona mais ou menos assim, né? As famílias do crime ali, às vezes fazem alianças umas com as outras, mas por algum motivo besta desfazem essas alianças e por aí vai. E ela diz também que todas essas famílias elas são ligadas e ela diz, né, que essas famílias elas são ligadas porque os membros de uma família se casam com membros de outras famílias do crime. Ou seja, quando eles fazem alianças, eles estão juntos ali, né? E acaba que um membro de uma família se casa com a outra, porque se essas alianças, na verdade, eles estão juntos, né? Então acaba rolando ali casamentos entre membros de famílias diferentes, né? E a Fontana ela começa a pensar o seguinte: se na verdade ela não deveria ter investigado alguém de dentro da família da Cindy. Vocês lembram que a família da Cindy, o sobrenome dela, né, a família Elze, né, que era o sobrenome dela de solteiro,
foi dito, foi dado relatos, e ela mesma confirmou que era uma família que não era muito bem vista na cidade. E o ex-chefe de polícia diz que eles eram uma família de asfaltadores, né? Então a Fontana, ela olhando essa questão aí, será se entre esse círculo aí familiar, né, de famílias que tem ligação com outras, será se ela não deveria ter visto alguém da família da Cindy que poderia estar envolvido? E a Fontana, ela lembra que o Alex Young, ele falou e questionou o porquê da polícia nunca ter entrevistado eles. E a Gina Bradshaw, diz que realmente é estranho, porque o praxe em toda investigação é olhar perto de casa primeiro. Então a Fontana, ela se pergunta se há essa possibilidade de alguém da família ter pego ou ter matado a Christina por algum motivo. E a Gina Bradshaw diz que é bem possível, porque os Elzes, os Whittakers e os Young, todos são conhecidos por serem famílias envolvidas no crime. Ou seja, a Christina, ela teria crescido nesse ambiente. Então, para vocês entenderem, Elzes, eles são a família da Cindy quando ela era solteira. Os Young é a família do Alex, né? Que é o padrasto da Christina. E eu imagino que o Whittaker, né? A Christina, o sobrenome Whittaker, é o sobrenome do pai biológico da Christina. A ex-delegada, Gina Bradshaw, diz que todas essas famílias, a família da Cindy, a família do Alex e a família do pai biológico da Christina, eram de famílias que eram ligadas ao crime organizado. E aí é óbvio que a gente não consegue dizer se todos os membros dessas famílias de alguma forma eram criminosos, mas a Gina Bradshaw diz que as três famílias, nenhuma das três famílias eram bem vistas na cidade. E a linha de pensamento da Gina Bradshaw é o seguinte, que nesse ambiente aí, com várias pessoas não confiáveis, né, nas famílias aí, esse entorno aí de pessoas, de membros da família da Christina Whittaker, a Gina Bradshaw, ela pensa o seguinte, que depois de adulta, a Christina poderia ter arrumado algum problema sério com algum familiar perigoso, né, e criminoso, e que alguém poderia realmente, alguém dentro da família poderia fazer algo a ela. A Dina fala também o seguinte, né, ela diz a Fontana que a Cindy teria lhe dito que meses antes do desaparecimento, o Brian, irmão da Christina, vocês lembram, o irmão mais novo dela, teria brigado com a Christina, né? E nessa briga ele teria arrancado alguns dentes dela. Olha essa informação. A Fontana diz que não sabia disso, né? E tenta saber mais, ela vai investigar sobre aquilo ali. E a Fontana vai e fala com o Travis, e ele confirmou tudo, né? Ele confirma tudo e diz que depois dessa briga entre o Brian e a Christina Whittaker, levaram a Christina para outro lugar, mas não levaram ela à polícia, para ela não prestar queixa contra o irmão. A Fontana descobre, olhando lá alguns jornais, ela descobre uma matéria num jornal local que falava, né, de uma agressão de segundo grau,
no caso da briga entre a agressão, violência doméstica, né, e agressão de segundo grau, no caso da briga entre o Brian e a Christina. Ó, saiu até num jornal local a notícia dessa briga, então parece ter sido algo bem sério. E a Gina Bradshaw diz que agressão em segundo grau se trata de um ferimento grave. E o Travis, ele confirma a Fontana que essa não foi a única vez que eles brigaram e que ele bateu nela. Já tinha acontecido outras vezes brigas entre o Brian e a Christina. E óbvio, o Brian, por ser homem, né, ele levava vantagem e o Travis disse que ele batia na Christina. A Fontana ela acha estranho que os pais tivessem deixado o Brian em casa depois das agressões, em vez de colocar ele para fora, né, e mandar ele se virar, né, já que teria feito algo sério, né, não só bateu como arrancou os dentes da irmã. E ela acha que o mais correto seria acolher a Cristina em casa, em vez de mandar a Cristina para outro lugar, né? Então, por que o motivo disso, né? A Fontana acha estranho. Mesmo o cara batendo nela, o cara arrancou os dentes dela, e o próprio namorado da Cristina confirma que ele já tinha batido nela outras vezes. Eles levam a Cristina para um outro canto e o Brian continua lá dentro de casa normalmente. Então a Fontana acha esquisito isso. E no final o Travis disse que considerava o cara um lixo. Então, ou seja, realmente o Brian, ele batia e não só batia, né? Vamos colocar esse só entre aspas, obviamente. Mas arrancar os dentes, né, de uma mulher, da própria irmã. Então o Travis tinha muita raiva do Brian por conta disso. E a Fontana ela descobre que uma das agressões sofridas pela Cristina foi 4 meses antes do sumiço dela. Então era muito recente. Né? Ela descobriu isso daí, que uma dessas agressões dele contra a Cristina foi só 4 meses antes do sumiço dela. Um morador vizinho, né, vizinho da Cristina, né, ele não se identifica, mas ele confirma para Fontana que o Brian espancou a Cristina nessa agressão, né, nessa de 4 meses antes dela sumir. E ele diz que o Brian deu socos no rosto da Cristina. E ela foi parar no hospital. Então ela consegue mais um relato ali de um vizinho, um morador, né, a Fontana, né, além já do relato, do artigo do jornal local, o relato do namorado da Cristina, o Travis, ela consegue um relato de um morador que confirmava essas agressões muito violentas, inclusive essa agressão em que aconteceu 4 meses antes dela sumir foi uma agressão muito grave, onde o Brian bateu no rosto da Cristina e ela foi parar no hospital. E o mesmo morador diz também que após o sumiço da Cristina, ele notou que o Brian ficou muito recluso. O cara não saía de casa, né? Estaria depressivo e não saía de jeito nenhum de casa. A Fontana vai e fala com a Cindy, né? E ela diz que ele não fala sobre a Cristina com ela porque sente remorso. Então a Cindy passa essa informação para a Fontana de que ele diz não querer conversar nem com a própria mãe por conta do remorso, né, dele ter batido nela e tal, e eles não estariam bem ali por conta dessas brigas e brigas feias aí, onde ele agredia gravemente ela, seriamente, a Christina Whittaker, e
O que ele diz para a Cindy, né, o que a Cindy fala é que ele diz que tem remorso, que não conversa sobre a Cristina depois do sumiço dela. E a Cindy, ela tenta apaziguar nessa questão aí das brigas, diz que a briga não foi nada sério, aí quando ela fala nada sério, ela diz, ela tá falando do motivo, né? Ela diz que teria sido ali um desentendimento mesmo de irmãos, uma discussão banal, né? E ela não acredita, né, que o motivo ali da discussão, da briga não seja nada sério. A Fontana, com essa informação, ela fica se perguntando se a polícia considera o Brian um suspeito. E também ela acha muito estranho a Fontana porque o Brian nunca quis conversar com ela sobre a Cristina. A Fontana, ela também acha muito esquisito, né? Depois de saber dessas informações aí das agressões, ela diz, né, que é muito esquisito, né? Mesmo já se passaram vários anos e o Brian é uma das pessoas que nunca falou com a Fontana sobre a irmã, nos depoimentos e tal, né? Ele já falou com várias pessoas ali, mas o Brian nunca aceitou falar sobre a Cristina com a Fontana. A Fontana tenta ali conversar e pegar mais informações com moradores, e aí ela fala com mais uma moradora, né, que também não se identifica, e ela diz que na família da Cindy há gente perigosa, né, e diz que não consegue eliminar ali vários membros da família como suspeitos. Ou seja, os relatos das pessoas que estão fora, de vizinhos, é de também achar que há pessoas na família que elas acreditam que talvez estivessem envolvidas no caso da Christina Whittaker. Então você tem relatos de pessoas que são vizinhas da família, né? E essa moradora, por último, com quem a Fontana fala, diz que tem muita gente ali que ela não consegue eliminar como suspeita. Então, a imagem, né, que algumas pessoas da família têm para os vizinhos, para os moradores ali da região, não é nada boa. E aí a Fontana, ela tem vários vídeos caseiros, né, que a Cindy, muitos vídeos que a Cindy mesmo teria passado, teria dado acesso a ela para ela ver esses vídeos, né, um arquivo ali de muitos vídeos caseiros que ela teve acesso da família. E aí ela mostra, ela vai rever todos os vídeos, né, para ver se encontra alguma coisa. E um desses vídeos que ela reviu, ela mostra para Dina Bradshaw. E nesse vídeo, a Cindy está gravando, né, ela está com a câmera e ela grava alguém da família com uma espécie de cachimbo. Um cara tá com um cachimbo nas mãos e a Dina diz que se trata de um cachimbo de crack. E aí o vídeo continua, né? E nele a Cindy ela vai gravando várias pessoas se drogando, né? Amigos, conhecidos, e a Cristina aparece no vídeo, né? No vídeo em questão, a Cristina aparece num determinado momento, ou seja, o ambiente familiar em que a Cristina está inserida é muito nocivo ali para qualquer um, né? A Dina Bradshaw, ela chega a essa conclusão. A Cristina nesse vídeo, ela, a gente não tem uma noção, né, de quando é o vídeo, mas ela já está grande. Talvez ali entre 17 e 18 anos. E a Fontana diz que aquele ambiente ali, né, aquele ambiente familiar,
é algo que a Cindy sempre tentou esconder, mas aqueles vídeos eles mostram, né? Eles mostram claramente o ambiente real da família e, e como realmente era ali o entorno da Cristina, né? O entorno da Cristina, da Cindy, da família num geral. E aí se passam mais alguns meses e nós chegamos ali a exatamente 10 anos do dia em que a Cristina sumiu, 13 de novembro de 2019. E óbvio, né, a Fontana diz que depois desse tempo todo se sente muito frustrada, nem sabe mais, né, o porquê de continuar fazendo isso. Ela diz que acha que se não continuar a procurar uma resposta para o caso, que isso nunca vai acabar e muito provavelmente a Alexandria será muito afetada. E aí, com 10 anos completos desde que a Christina Whittaker sumiu, a Fontana diz que, pela lei do Estado, após 10 anos, todos os registros da polícia podem ser requisitados. Então ela faz o pedido e tem em mãos agora todos os registros da polícia sobre o caso. E aí, com o relatório, né, com os registros em mãos, ela manda cópias desses registros para outras pessoas, né, que a ajudam, para elas irem ali, eles irem analisando tudo, né, enquanto ela faz o mesmo. E uma das coisas que a Fontana percebe olhando os relatórios é que o McPike ele realmente se decidiu e foi à polícia de Hannibal dar seu depoimento depois, né, que ela foi lá na casa dele com o Steve Gomes. Vocês lembram, né, que há um tempo atrás a Fontana foi com o Steve Gomes à casa do McPike, falou, né, sobre a importância dele dar esse depoimento e ele realmente fez isso. Ele está constando ali nos relatórios que agora a Fontana tem acesso de que ele foi e deu o depoimento dele à polícia de Hannibal. E o Anthony McPike ele confirma tudo que já havia confirmado, tudo que ele já havia dito sobre Darcy Morris, a Fontana, ele confirma nesse depoimento que ele deu à polícia. E a Fontana vê ali que tem todos os detalhes, né? Ele deu todos os detalhes, a tal carta que ele falava, né, sobre como matou a Cristina, para onde levou o corpo, confirma o depoimento da Sunny, né, que o Darcy também teria contado a ele, né? A Sunny, vocês lembram também aquela uma ex-namorada do Darcy Morris que foi brutalmente espancada por ele, né? Por ele achar que ela tinha comentado alguma coisa que não devia para os agentes federais e ele teria soltado para Sunny que matou, né, a Christina Whittaker, além da questão da carta que o McPike tinha em mãos, né? E no depoimento o McPike fala também que o Darcy Morris ameaçava ele também, né? Ameaçava o próprio primo, o próprio Anthony McPike, para que ele nunca falasse nada à polícia. Ele diz isso também no relatório. E a Fontana fala com a Gina Bradshaw para elas conversarem sobre o relatório. E a Gina ela diz que há várias coisas faltando, né? Coisas que os detetives deveriam ter preenchido, né, para poder coordenar ali a investigação. Ela diz também, né, a Bradshaw, que os investigadores não iam nunca até o final, né, numa linha de investigação. Eles não pegavam todos os depoimentos necessários com moradores, vizinhos, testemunhas, etc. E muita coisa estava vazia no relatório. E a Fontana percebe, pelo relatório, que o Danny Baker dizia ter medo do Brian, do irmão da Christina Whittaker.
Então, no relatório tem até isso, ó, que o Danny Baker teria mencionado que após o nome dele surgir na investigação, o nome do Danny Baker, o Brian passou a assediar ele, encarar ele, intimidar ele. É isso que tem ali no relatório, né? Num determinado momento na investigação, o Danny Baker se diz ali, se sente ameaçado pelo Brian. E a Fontana diz que isso é mais uma coisa, né? Mais um motivo para ela tentar falar com o Brian. Outra coisa que elas percebem ali no relatório é sobre a pista contra o Glenn Ledbetter. E elas veem que a polícia tinha a informação que a namorada do Glenn tinha até presenciado a morte da Christina. Olha essa informação aqui que também está no relatório. O que a polícia tinha ficado sabendo era que a namorada do Glenn estava na hora, ela teria presenciado a morte da Christina Whittaker. Só que o estranho é que a polícia não colocou o nome da mulher, né, como testemunha, não identificaram ela. Só diz que ela era a namorada do Glenn Ledbetter. Mais outra coisa, o registro da Glory falando da escavação e que o departamento de polícia não tinha encontrado nada lá no solo, além de não ter nenhuma informação sobre o material achado pela Fontana, né? E que foi entregue lá no departamento. Não há nada no relatório mencionando o material que eles acharam. Aquele material que foi encontrado e foi levado para a delegacia, né, para o departamento de Hannibal, não há nenhuma informação sobre ele no relatório. E há também uma outra coisa que chama a atenção da Fontana no relatório. É um bilhete escrito à mão pela Cindy, né? Nesse bilhete, a Cindy diz que um policial de nome Willis falou a ela que a Christina conversava com vários policiais ali, quase que diariamente. E qual era o motivo dela fazer isso? Por que ela tinha contato quase que diário com policiais? Isso foi dito a Cindy, mãe dela, por um outro policial, né? E a Cindy continua no bilhete dizendo que uma multa de trânsito da Christina não teria sido revogada e que a polícia teria condicionado isso a ela servir de isca para pegar umas pessoas que a polícia estaria atrás. E aí, a Cindy diz o seguinte, que se ela aceitou, né, fazer isso, né, para a polícia, e a pessoa em questão descobriu a Christina como informante da polícia, então eles saberiam facilmente quem é. Então, olha a linha de raciocínio, né? Talvez a Christina Whittaker estivesse trabalhando para pegar algum criminoso, e isso foi uma condição da polícia, que ela fizesse isso, que servisse de isca, de informante, para poder pegar algum criminoso, para que a carteira dela fosse, né, voltasse a ser válida. Né? Então a linha de raciocínio da Cindy é o seguinte, que se isso realmente aconteceu, né, e a Christina sumiu por conta disso, então a polícia saberia facilmente quem era a pessoa em questão.
E analisando ali o relatório, a Fontana e a Dina acreditam que é possível que a polícia estivesse usando a Cristina para pegar algum traficante. Então, se ela fosse descoberta, era morte na certa. A Fontana descobre também pelo relatório que a Brianna Carver disse que a Cristina teria falado para ela que estava com mais de 100 pílulas medicinais algumas horas antes de sumir. Então, olha essa informação que a Fontana também consegue pelo relatório, de que a Breezy, a Brianna Carver, teria dito, né, que a Cristina falou para ela no dia que sumiu que ela estava com 100 pílulas medicinais. Então essa é uma grande informação, porque Christina Whittaker estaria com 100 pílulas medicinais naquele dia, né? Que foi o dia do seu desaparecimento. A Fontana conversa ali com uma fonte anônima e essa fonte ela confirma para a Fontana e para a Gina Bradshaw que ela usava pílulas junto com a Cristina com apenas 15 anos de idade. Então ela diz, essa fonte, que tanto ela como a Cristina eram viciadas nessas pílulas, essas pílulas medicinais. E essa fonte ela diz também o seguinte, que toda a sua família, assim como vários familiares da Cristina, eram viciados. E confirma também que a Brianna Carver vendia as pílulas junto com a Christina Whittaker. Então são informações importantes aí, né, que a Fontana recebe naquele momento. Aí se passam ali mais alguns meses e nós já vamos para agosto de 2020. A Fontana, ela estudando os registros policiais que agora ela tem acesso, ela encontra ali, ela descobre uma nova pista. Essa pista seria um homem e teria falado com a polícia e teria dito saber exatamente o que aconteceu com a Cristina e por que aconteceu. E aí, óbvio, né, que a Fontana vai, né, localiza esse homem, conversa com ele por telefone e ele diz que o motivo do sumiço era porque a Cristina era uma informante confidencial do Departamento de Polícia de Hannibal. Ela teria se metido em problemas por conta disso e a fonte fala que o cara que ela teria dedurado para a polícia, ele teria se vingado dela e a polícia teria muita culpa porque envolveu ela nessa questão de ser informante. A Fontana fala com a Gina Bradshaw e pergunta se isso era verdade, né? Se ela era informante. Então tinha que ter algum registro disso, né? A Fontana conversa com a Gina Bradshaw e elas vão pesquisar e investigar se a Christina Whittaker era realmente uma informante da polícia de Hannibal. Então, só para a gente deixar claro, esse homem, na versão dele, no relato dele, ele diz que a Cristina era uma informante da polícia e que ela, usada ali pela polícia como informante, teria dedurado um cara. Esse cara teria ficado sabendo e se vingou dela. E a fonte diz que
acredita que há culpa na polícia porque envolveu ela com essa questão de ser informante e não teria protegido ela. E aí a Gina Bradshaw, ela diz que elas têm que dar algum jeito ali de saber se a Christina realmente era uma informante, né, do Departamento de Polícia de Hannibal. Óbvio que a gente sabe muito bem que pela própria polícia elas não iam saber disso nunca, né? Então a Gina Bradshaw, ela diz que talvez tivesse que conseguir isso por vias judiciais. A fonte anônima que conversou, né, com a Fontana, ela diz também outra coisa, a Fontana, que sabe inclusive onde a Christina foi enterrada. E esse lugar, né, ele seria ali em frente a um local que ela chama de Severton, que seria do outro lado do rio, em Hannibal, Illinois. A Fontana diz que a Christina teria, talvez, ali falado demais e teria sido pega e morta por isso. Então aqui a Fontana dá a entender que o que ocorreu, né, de ela entregar essa pessoa, ela teria falado muito, né, que conseguiu entregar a tal pessoa, né, supostamente, teria caído nos ouvidos, né, da tal pessoa e a pessoa se vingou. O local onde a fonte diz que a Christina estaria enterrada é jurisdição de outro condado, né, do condado de Pike, lá no Illinois. Então, a Fontana, com essa informação, ela diz que não tem que lidar com a polícia de Hannibal para poder verificar. E aí, então, ela vai ao local indicado, juntamente com a Gina Bradshaw, e logo de cara elas percebem que o local é enorme, né? É um espaço ali de terras muito grande. E elas veem que vão precisar dar uma boa olhada em toda a área. Pensam também em levar cães para ajudar nas buscas. Então, quando elas chegam lá ao local indicado pela fonte, elas veem que é uma região muito extensa, né? Uma região ali que tem que é muito grande. Então elas dão uma olhada ali, né? A princípio as duas vão lá, dão uma boa olhada no local e pensam em depois já entrar com os cães de busca para ver se dessa vez algo é encontrado realmente. E aí ela decide, né, organizar direito ali o dia que elas vão retornar aquele local, né, para verificar todo aquele terreno, mas 2 semanas depois, a Fontana recebe uma notícia que a abala profundamente. Fontana recebe uma ligação dizendo que Darren está morto e ele teria se suicidado. Olha aí essa notícia, né, que é triste e chocante para a Fontana. Vocês lembram, o Darren é aquele cara, né, um dos ex-policiais aí, que vem ajudando muito a Fontana. E ele teria se matado. A Fontana, ela fica, né, completamente abalada e se encontra com a família de Darren. E a família diz que não sabe o porquê e não faz ideia do motivo pelo qual ele seria capaz de tirar a própria vida. E depois ali de todo o abalo, né, da perda do amigo, a Fontana decide voltar a investigar as pistas que recebeu recentemente de um cara na prisão. A Fontana diz que terá que provar de alguma forma que a Christina realmente era uma informante. Que isso seria, né, ali um divisor de águas, né, que mudaria muita coisa se elas tivessem a certeza, a informação de que a Christina estava trabalhando como informante para a polícia de Hannibal. E aí ela vai novamente lá ao local, né, onde a fonte anônima diz que está o corpo da Christina. E dessa vez
ela vai e comunica os policiais do condado de Pike. E os policiais vão com ela. E enquanto isso, a Gina Bradshaw consegue encontrar documentos que comprovam que a Christina Whittaker realmente era uma informante listada pela polícia. Então a ex-delegada, né, a Gina Bradshaw, ela consegue ali um documento que comprova a Christina Whittaker era uma informante para a polícia de Hannibal. E aí depois disso, né, a Fontana ela consegue também registros que mostram que a Christina ela teve vários incidentes de trânsito e por esse motivo a carteira dela tinha sido revogada, né? E há também uma denúncia nos registros policiais relacionada à posse de cocaína que foi relatada contra a Christina Whittaker. E a Gina Bradshaw, ela diz, olha isso, ó. A Bradshaw foi verificar a questão lá, né, da Christina Whittaker ser a informante, mas ela diz que o departamento de polícia nega ter usado a Christina, que a Christina não era informante. Porém, os registros de condicional dela dizem o contrário, né? Dizem que ela realmente era uma informante. Outra informação que a Bradshaw recebe é o seguinte, que ela encontra, né, que ela apura, que há um relato de uma outra garota que dizia ter sido informada, né, foi dito para ela por um policial, para essa outra garota, que ela ficasse longe da Christina Whittaker, porque provavelmente a Christina usava escutas. E diante daquela informação, né, a Dina fica pensando, né, que aquilo não era indicado, né? A Dina, ela diz que isso não é correto, né? Que no caso, né, da pessoa ser informante da polícia, pouquíssimas pessoas devem saber, né, quando alguém é informante. Então ela fica ali impressionada com esse relato nos registros, né, que dizia que uma garota tinha recebido de um outro policial a informação de que a Christina usava escutas policiais. Gina Bradshaw diz que isso não é o indicado e isso não é o correto se fazer. Que o correto, em caso de se usar informantes, é o mínimo de pessoas possível saber que aquela pessoa é uma informante. Então, isso acaba implicando na segurança do informante. Então, a Fontana, né, ela diz que saber que a Christina realmente era uma informante, mesmo, né, com a polícia negando, ela se pergunta se o trabalho como informante foi exatamente o que fez a Christina sumir. Então a Fontana ela continua, né, conversando, né, com a sua fonte e ele diz que vai informar para ela, dizer para ela exatamente onde os restos mortais da Christina estariam enterrados. Como eu falei, a área lá é uma área muito extensa, então a Fontana ela tem dificuldades de entender onde seria esse local onde a Christina foi enterrada. Então ela conversa de novo com a fonte e ele diz que vai indicar ali mais ou menos, né, o local, uma área ali mais específica para se fazer uma busca. E ali, né, seguindo essa pista, já são 11 anos desde o desaparecimento, a Fontana ela sente que está realmente perto de uma conclusão. Né? Ela vai ao local, né, onde acredita ser a área lá, aquela área que a sua fonte lhe indicou, uma área mais específica ali que ele passa para ela procurar. E nesse dia ela vai junto com o David Greenwood, que é o xerife do condado de Pike. Então ela reúne ali os policiais, né, e o xerife ali para fazer aquela busca no local indicado.
Também estão com ela ali a Jen, né, e os cães de busca, que vão ser utilizados exatamente da mesma forma que foi da outra vez. A Jen solta um cão até ele sinalizar algum local específico ali, né, alguma área específica, e depois ela solta o outro, né, um cão separado do outro, para ver se eles indicam mais ou menos o mesmo local. Esse é o protocolo que é usado na busca com cães. Depois de um tempo, os cães mostram e sinalizam algo exatamente na mesma área. Os dois cães sinalizaram ali um local muito próximo ali à indicação dos dois cães. Com isso, o xerife ordena isolar a área, né, e chama uma equipe forense. E aí a equipe chega, né, e na área ali que foi isolada, né, que os cães sinalizaram, há uma geladeira velha caída, né, no chão. Tem árvores ali, tem essa geladeira ali, como se a porta ela estivesse virada para baixo, né? A porta da geladeira está virada para o solo ali naquele local. Eles ficam imaginando que talvez tenha algo dentro dessa geladeira. E aí a equipe forense vai, primeiramente, antes de escavar, ela vai virar essa geladeira para verificar se há alguma coisa dentro. Então, a equipe forense ela vira ali aquela geladeira, né? É como se a porta tivesse virada para o chão, como eu falei para vocês. E aí, quando eles viram aquela geladeira, eles colocam para o outro lado, eles percebem que não há nada dentro daquela geladeira. Então, eles decidem escavar todo o local em volta ali para continuar com a verificação ali do local, né? E aí a equipe ela passa ali horas, né? Horas escavando aquele local, e o xerife do condado de Pike, é o cara que está ali acompanhando a Fontana, ele chama, né, a Fontana e mostra que não foi encontrado nada no local. E aí a Fontana, né, óbvio que ela fica desolada e diz que simplesmente não tem mais esperança de resolver o caso, né, diante de mais uma pista, né, frustrada. Ela desabafa ali e acha que nunca saberá exatamente o que ocorreu. E aí, né, ali muito frustrada, né, por não ter encontrado nada ali em uma pista que parecia muito promissora, a Fontana vai embora e se passa uma semana, né, uma semana depois ela descobre o possível motivo do Darren ter se suicidado. E ela descobre o seguinte, que o Darren ele foi pego com pornografia infantil. E com essa notícia ali bombástica, né, essa informação ali que ela recebe, ela fica simplesmente chocada, né? Porque a Fontana ela teve ali um contato de muito tempo com o cara, né, com o Darren, e que foi um cara que ajudou bastante ela nessa busca, nessa investigação pessoal dela, e que ela confiava, né? Olha só o que, na verdade, o cara que ela confiava, né? No que ele estaria metido. E a Bradshaw descobriu também que o Darren, ele na verdade tinha sido investigado pelo FBI. E essa investigação, ela tentava ali verificar e confirmar que o Darren era um policial corrupto. Então, amigos, esse Darren, ele era um cara que se aproximou da Fontana, trabalhou muito com a Fontana,
ajudando ali a Fontana. Se vocês lembram, na primeira escavação lá, né, que eles fizeram em outro local, foi o Darren que ajudou, né, ela, junto com a Gina Bradshaw, e agora descobrir isso sobre ele é algo realmente assim muito impactante, né, para Fontana, e ela fica se perguntando, né, por que ele teria se aproximado ali do caso, né, como ela confiou, né, num cara ali que ela na verdade não sabia quem era. E aí ela vai recebendo, né, mais informações, e ela sabe também que o Darren ele era conhecido por ser inconveniente com várias mulheres e também tinha várias fotos de garotas menores de idade em seu notebook. E a Fontana e a Bradshaw conversam, né, para tentar entender melhor ali a situação. Elas vão conversar com um ex-chefe de polícia, o Joe Hunold. Ele até já havia dado uma colaboração, né, no caso da Christina, e ele confirma que o Darren, às vezes, importunava a sua filha de 15 anos. Então fica ali praticamente confirmado, né, que o tal Darren, né, em quem a Fontana confiou, era na verdade um policial que era investigado por corrupção, que foi pego com pornografia infantil e que era conhecidamente ali um cara que importunava, né, era inconveniente com mulheres e ainda tinha fotos também de garotas menores de idade e chegou até a importunar uma filha de um ex-colega, né, que é o Joe Hunold, ele era um policial também, tinha sido também um policial ali de Hannibal. E aí chega o dia 13 de novembro de 2020, já são 11 anos, né, 11 anos completos desde que a Christina Whittaker sumiu. A Fontana diz que não sabe mais o que fazer, né? Ela acha que não tem mais caminhos a seguir. E então ela se volta para a questão do sumiço da Christina ter sido realmente por conta de uma briga, né, que ela teria tido com a Cindy. Ela volta para essa questão, né, para essa possibilidade, né, que muitas pessoas tinham dito a ela. E a Fontana fica imaginando se isso realmente foi, né, o que aconteceu e qual motivo seria tão sério para fazer a Christina ir embora. A gente lembra, né, que tiveram esses relatos aí, né, de pessoas próximas da Christina que diziam que a Christina tinha ido, na verdade, embora por conta de uma briga muito feia com a Cindy. Então a Fontana volta a investigar isso. A Fontana conversa com todas as pessoas, né, que lhe disseram isso e que dizem para a Fontana que o motivo dessa tal briga que havia acontecido entre a Cindy e a Christina Whittaker seria que a Christina era abusada pelo padrasto Alex Young. E a Fontana ela pega depoimentos de várias pessoas. O Travis diz que ouviu que o Alex abusava dela quando ela era menor. Um dos depoimentos foi com o namorado Travis e ele fala isso para a Fontana. A Rachel, que foi uma também das parentes, né, prima da Christina, também diz que ela era abusada. Ela era abusada desde mais nova e que aos poucos a Christina percebeu que talvez poderia receber ali algo em troca. Então a Rachel ela dá a entender o seguinte, que talvez em algum momento a Christina era abusada pelo Alex, mas que aos poucos foi lidando com isso de uma forma em que ela pudesse obter algo em troca, né? Isso era o parecer dessa prima dela, a Rachel.
E a Fontana, ela diz que além desses dois relatos, né, do namorado Travis e da prima Rachel, há relatos de mais 5 pessoas que dizem que o Alex abusava da Christina Whittaker. E aí a Fontana faz o seguinte, ela fala com a Bradshaw, né, a Bradshaw como ex-delegada, né, ela pede para a Dina ir e falar com o Alex sobre essas acusações, né? A Fontana ela não se sente ali capaz, né, de abordar o Alex em relação a isso. Então ela pede a Dina Bradshaw para fazer isso. Ela esconde ali uma câmera para ver, né, a conversa deles e a Bradshaw vai, conversa com o Alex e ele nega tudo, né? Ele diz que tudo não passa de boatos infundados. A Fontana ela não consegue ir adiante nessa linha de investigação porque nenhum dos acusadores, né, nenhum das 7 pessoas que relataram que o Alex abusava dela, nenhum ofereceu nenhuma prova, né, para poder comprovar ali o que eles diziam. E aí a outra pessoa da equipe, né, uma agente aposentada do FBI, a Marita Malone, ela trabalhou quase 30 anos, né, no FBI e ela diz para Fontana que ela quer conversar com a Cindy e talvez consiga ali, né, tirar da Cindy alguma informação que talvez a Cindy não repassaria à Fontana, né? Então, com a sua experiência como agente do FBI, a Marita Malone pede isso e dá essa sugestão para que ela mesma converse com a Cindy e a Fontana aceita. E a Marita Malone, ela começa perguntando sobre o Brian, né, o irmão que tinha batido na Christina antes do desaparecimento. A Cindy diz que ele ficou muito mal, né, quando ela sumiu e que ele com certeza não faria algo sério assim com a irmã. A Marita continua e também pergunta sobre as acusações de abuso contra o Alex. A Cindy diz que era tudo um boato ridículo por conta de os dois não estarem em casa em uma noite, onde a Cindy brigou com o Alex por conta de uma ex-mulher do Alex e expulsou o Alex de casa naquela noite. A Cindy diz que isso não passa de boatos ridículos, né? Porque naquela noite eles teriam dormido fora de casa. E a Cindy explica que o fato do Alex ter dormido fora de casa foi por uma briga dela, né? Deles dois, é uma briga do casal relacionado a uma questão lá da ex-mulher do Alex. Então, a Cindy reforça que essa questão do abuso do Alex ter abusado da Christina não passa de boatos ridículos que não tem nenhum fundamento. A Marita também pergunta sobre as festas com policiais e relações sexuais da Christina. E a Cindy responde que soube, né, que ela fazia isso, ela e uma amiga. E tanto ela quanto o Alex ficaram muito mal, né, quando souberam disso. E a Marita fala sobre a Christina ser uma informante e a Cindy diz que acredita sim, acredita que era verdade que a Christina Whittaker era informante da polícia. A Marita Malone agora ela fala do Darcy Morris, né, da possibilidade da Christina estar morta e a Cindy retruca, né? Ela responde que não acredita de jeito nenhum que a Christina esteja morta. A Cindy diz que se culpa muito em saber que a Christina estava usando drogas na rua. E ali no final daquela entrevista, né, como se fosse ali uma espécie de interrogatório, a Cindy desabafa, né? Ela chora muito e diz que tem o ódio mortal do tal policial que apresentou cocaína a Christina, né? E diz que por ela já teria dado um tiro nele. Vocês lembram lá, né? Alguns
Eu acredito que no episódio anterior, mas eu já falei aqui, né, de uma acusação em que um dos policiais de Hannibal foi acusado de ter apresentado a cocaína para a Christina Whittaker. Então a Cindy desabafa ali chorando muito, diz que ela tem muita raiva desse cara, né? Então talvez ali foi onde começou todos os problemas, né, que a Christina teve, dela ter tido esse contato com drogas e isso ter sido feito por um policial, né? Ela diz que não se conforma com aquilo e que tem muita raiva dele. E ao final ali, a Fontana ela percebe toda a raiva e frustração da Cindy em relação à polícia de Hannibal e a Fontana diz que tentou, né, inúmeras vezes falar com pessoas e representantes do departamento de Hannibal e que todas essas tentativas foram ignoradas ou negadas. E então, no ano de 2021, em abril de 2021, a Fontana ela faz o seguinte, ela monta ali um questionário com mais de 80 perguntas para o chefe, o atual chefe de polícia, para que ele responda algumas questões ali referentes ao caso, né? Então, diante de tudo isso, a Fontana, sem ter essa resposta, nessa sempre recebendo negativas ou sendo ignorada os convites da Fontana à polícia de Hannibal dar uma declaração formal, ela monta esse questionário com várias perguntas, né? O atual chefe, o Lyndall Davis, não respondeu nenhuma das questões e nenhum representante da polícia de Hannibal não respondeu. E a Fontana ela fez perguntas como, por exemplo, se a Cristina era informante e, como informante, teve que entregar algum traficante de drogas da cidade, se seu desaparecimento tem a ver com esse seu papel como informante, né, se está ligado direto ou indiretamente a isso, se o chefe do departamento sabia do relacionamento sexual da Christina com algum policial e se o policial ou os policiais em questão teriam sido disciplinados, né, teriam recebido alguma punição por tal fato. Então, ela manda essas questões para ver se alguém responde, se tem alguma palavra da polícia de Hannibal, mas não recebe nem do chefe atual, Lyndall Davis, e nem de nenhum representante do departamento de Hannibal. E aí a Fontana segue nessa linha, né, de investigar ali essas questões relacionadas à polícia de Hannibal, e ela localiza e fala com um ex-membro do departamento de polícia de Hannibal, óbvio de forma anônima, né, porque tem medo de represálias, e o ex-membro ele confirma para a Fontana que há muito tempo atrás, quando ele entrou no departamento, o trabalho ele era bom, né? Ele conheceu muitos bons policiais na época, mas que muita coisa mudou depois que alguns chefes foram trocados, né? Ele diz que esses novos líderes tinham outras intenções e, segundo ele, ele diz que logo começou a ouvir de policiais que transavam com informantes confidenciais, que ele diz também que havia uma pressão dos novos chefes para que os investigadores tivessem o maior número possível de informantes, né? O que forçava também os detetives a terem que identificar seus informantes. E esse policial, essa fonte, né, que está dando essas informações para Fontana, ele não confiava. Ele disse que naquele determinado momento não confiava no departamento, né, e que ele queria sempre proteger os seus informantes. Então, os bons policiais foram sendo forçados e manipulados a saírem do departamento de Hannibal. Olha essa denúncia, né? Podemos dizer uma denúncia de um ex-policial de que, em um determinado momento, quando a chefia e a liderança da polícia de Hannibal foi trocada, as coisas foram ficando ruins, foram ficando muito piores e só foram piorando,
e ele diz que essa situação, né, e esses líderes faziam com que aqueles policiais, os bons policiais, não ficassem ali, né, no departamento. Então, algo muito grave dito por um ex-membro da polícia de Hannibal. Ou seja, né, quem não se enquadrava ali, né, no jeito errado de trabalhar foi saindo do departamento de polícia. E o ex-policial diz que o único jeito para acabar com essa corrupção no departamento de polícia de Hannibal é com uma investigação pelo Departamento de Justiça, né? Ele diz que ali realmente é uma questão muito séria, que talvez, né, só uma investigação de uma hierarquia maior, né, no âmbito federal é que pudesse resolver ali, descobrir toda essa questão de corrupção no Departamento de Polícia de Hannibal. E ali, depois de 11 anos, né, desde o sumiço da Christina Whittaker, a Fontana diz que tem muito medo de não conseguir solucionar o caso, né? E que se sente muito mal pela Cindy, né, por não ter conseguido dar uma resposta a ela, e confessa que tem muito medo de que nunca vai conseguir encontrar a verdade sobre o caso Christina Whittaker. Assim, conversa ali com a Fontana, chora bastante, né, e diz que o maior medo da Cindy é de que esqueçam completamente da Christina Whittaker. A Fontana, ela sabe, né, que já se passou muito tempo, né, ela quer seguir em frente com a sua vida, mas ela diz que não se desligará totalmente do caso. A Fontana acha que em algum momento alguém que sabe de alguma coisa irá finalmente contar a verdade. Cedo ou tarde, alguém vai falar. E então, em 15 de maio de 2021, a Fontana recebe essa ligação. Está te ligando do Fênix Centro de Detenção. Pressione 1 para aceitar as cobranças de dados desta chamada. A Cristina queria vida boa, mas encontrou as pessoas erradas para isso. Eles mentiram, enganaram ela, e depois que trouxeram para dentro, era tarde demais. Tudo tem um preço, lembra disso, tudo tem um preço. Os Romanicaus, alguns são muito traiçoeiros. Se pensarem que você quer colocar eles na cadeia, você não vai ser encontrado. Quando você estava lá na propriedade, lá no riacho, você chegou perto uma vez, muito perto. Aquele era o sítio do Green Ledbetter. Tinha sangue naquela propriedade? Sim. Tinha muito sangue naquela propriedade? Sim. O poço sai direto da estrada. O poço tem mais ou menos 60 metros, provavelmente 75. E é lá onde o corpo está. A nação romanical é muito fechada. Tem um código de silêncio. Mas tenho que corrigir o errado. Eu já fiz muita coisa errada na vida. Então eu tenho que fazer a coisa certa e acertar e consertar isso. Está na hora. Eu vou te levar para onde você precisa estar, para encontrar a Cristina. É isso. No dia 15 de maio do ano passado, a Fontana recebeu uma ligação de um tal líder Roman Shaw dizendo o que teria ocorrido com a Christina Whittaker e onde o corpo dela estaria enterrado, que seria num poço muito fundo numa propriedade dos Ledbetter. Porém, essa propriedade atualmente ela não é mais da família Ledbetter. E a Fontana explica que os atuais donos
não liberaram o acesso dela e da equipe e dizem que só liberariam esse acesso ao local diante de uma quantia muito grande, uma quantia absurda de dinheiro. A polícia diz que não consegue um mandado para busca ali naquele local por conta de só ter essa ligação desse tal líder Romani Shaw. A polícia diz que para se conseguir um mandado de busca naquele local, é preciso mais testemunhas, é necessário mais testemunhas para que ela possa conseguir o mandado e fazer a busca ali no local. Então, amigos, só para a gente concluir aqui, né, eu queria deixar para vocês uma teoria, né, porque muito foi falado, né, durante todo o caso, muito foi falado no Darcy Morris, né. Ele foi ali um dos primeiros que foi relatado que ele estaria envolvido. E durante todo o caso, a gente escuta de muitas pessoas e a gente soube, né, também de vários crimes que ele cometeu, Darcy Morris, e de pessoas muito próximas dele, né, que viram ele fazer coisas e de coisas que ele falou a respeito do caso. Então, para mim, isso é uma teoria minha, né, do que eu pude ver de todo o caso, talvez o Darcy Morris seria um cara ligado a essas famílias Romani Shaws. Então, ao meu ver, eu acredito nisso, né, que o Darcy Morris tivesse alguma ligação com essas famílias Romani Shaws. Então, essa família criminosa que muito provavelmente estava ligada ao tráfico de drogas, ela tinha alguma ligação com Darcy Morris. Muito provavelmente foi o Darcy Morris quem pegou realmente a Christina Whittaker e levou ela para esse tal local, né? A gente supondo que essa seja a verdade, que esse seja o fato e a realidade de tudo que aconteceu. Então, para mim, a minha teoria é essa. Ou o Darcy Morris, ele pegou a Christina e por conhecer a Christina, conseguiu levar ela para o local, né, onde ela seria morta, onde o corpo seria escondido, ou ele já pegou ela e ali mesmo já matou ela e levou o corpo para ser jogado no poço lá em questão, como foi dito pelo líder Romani Shaw. Então essa é a minha teoria, o que eu vi de todo o caso. E mais uma vez quero agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí o podcast, acompanharam esse caso, e na próxima semana a gente já começa um outro caso muito interessante, também bem intrigante, né, que a gente vai começar a contar para vocês aqui na semana que vem. Então é isso, amigos. Obrigado por vocês estarem aí acompanhando esse meu podcast, esse podcast que é novo. Então, por isso eu peço que vocês compartilhem. E agora, a partir do próximo episódio, a gente já vai ter as redes sociais do Crimecast. E é isso. Agradeço a todos que curtiram, que curtem o conteúdo e que compartilhem aí esse nosso podcast para que ele possa crescer, a gente possa continuar mandando um conteúdo bem legal aqui para vocês. Valeu, galera. Abraço.